Mais uma vez, abra tua Bíblia comigo. Gálatas capítulo 1, versículo 15. Gálatas capítulo 1, versículo 15. Glória a Jesus. Eu vou ser um pouco mais breve nessa palavra por causa do nosso tempo, tá? É só você prestar bastante atenção que o Senhor vai multiplicar esse tempo dentro de você em informação e revelação. Amém? Ainda que eu pregue aqui 30 minutinhos, o Senhor pode fazer isso valer vida na sua vida. Valer o resto da sua vida. Basta você entender o que Deus vai falar. A própria Bíblia diz que não é por muito falar. Então não é o quanto a gente fala, é o quanto você recebe como revelação. Amém, irmão? Gálatas capítulo 1, versículo 15. Vou ler no meu celular aqui porque eu consigo ver melhor. Diz assim o texto, Paulo dizendo: mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não consultei carne e sangue. Vamos de novo. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não consultei carne e sangue. Amém? Feche teus olhos mesmo assentado. Pai, obrigado pela tua palavra lida. Traga a revelação. Eu falo e o Senhor ensina. Espírito Santo, fique à vontade. Ensina-nos essa noite. Que o que o Senhor falar aqui vá além da informação. Seja revelação. Porque a informação tem poder de mudança, mas a revelação tem poder de transformação. A informação é de fora para dentro, mas a revelação é de dentro para fora. A informação alcança no máximo a alma, mas a revelação alcança o nosso espírito, o íntimo do nosso ser. Portanto, Espírito Santo, fique à vontade, flua, fale em cada coração em nome de Jesus. Digam graças a Deus. Irmãos, nós precisamos ter essa compreensão. Nós precisamos ter isso como verdade. Não é a sua verdade, é uma verdade absoluta. O que é uma verdade absoluta? É uma verdade que não tem nada que possa sobrepô-la. É uma verdade que jamais alguém pode provar o contrário. E qual é essa verdade? É que nós somos preciosíssimos para Deus. Você precisa crer nessa verdade. Você precisa crer que você é tão precioso que Deus te escolheu como escolheu a Paulo. Nos escolheu antes da fundação do mundo. Escolheu ainda quando estávamos no ventre da nossa mãe. Ainda a gente nem tinha dado aquele chorinho de nascimento. A gente estava lá na barriga da nossa mãe. Deus olhou para nós e disse: eu tenho um plano nessa vida. Talvez eu vou permitir que Ele faça por um bom tempo o que Ele quer, mas vai chegar um dia que eu vou escolhê-lo para fazer aquilo que eu quero. Irmãos, não é por acaso que nós estamos aqui. E a gente precisa ter isso muito claro no nosso coração. Quantas pessoas estão morrendo sem Cristo? Quantas pessoas você conhece que morreu sem Cristo? Quantas pessoas você conhece que estão fechadas ao Evangelho? Quantas pessoas nós conhecemos que não crê nem em Deus? Mas nós estamos aqui, irmãos. E se nós estamos aqui, é porque o Senhor tem um plano na nossa vida. Entenda, nós não estamos aqui por causa de nós. Nós não estamos aqui através de nós. Aqui a gente contou a história de muitos que vieram através de outros. Sim, vieram através de outros que Deus usou. Mas nós estamos aqui porque Deus usou alguém. Tudo começa em Deus e tudo vai terminar em Deus. Nós estamos aqui porque Deus nos escolheu. Não é nada que fizemos, é tudo que Ele fez. Você é salvo por causa dEle. Ele permitiu e quis te salvar. Você é liberto porque Ele decidiu te libertar. Você é o escolhido porque Ele decidiu te escolher. Você é filho porque Ele te reconciliou com um pai. É por isso que nós somos filhos. Então Deus, Ele não escolheu a gente porque quando estávamos lá no mundão nós éramos os melhores. Às vezes até era o pior. Ele disse que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então muitas vezes nós estamos nesse superabundar. Isto é, a gente pecava mais do que o amigo nosso.
A gente ia para uma balada, para uma bagunça, a gente bebia mais do que o que ia com a gente. A gente aprontava mais do que os nossos amigos. Às vezes no meio da nossa turminha a gente era o pior. Às vezes na nossa casa nós éramos os piores. Já viu aquele ditado, a ovelha negra? Então começa a dar uma olhadinha para o seu passado. Você vai se convencer que você não está aqui por causa de você. Começa a dar uma olhadinha para a sua história. Quem é você? Você vai perceber que o último responsável, o último que merece qualquer honra de você estar aqui, é você. Então nós não estamos aqui por causa éramos bons, pelo contrário, nós estamos aqui porque éramos ruins. Só que Deus nos amou. Só que Deus olhou para nós, e como Paulo teve essa revelação aqui, quando ainda a gente nem existia. Foi materializado um plano de Deus quando nós éramos adultos, em muitos casos aqui, como a gente ouviu os testemunhos. Foi materializado em nós esse amor, depois que muitos até aprontou lá no mundo. Mas porque Deus é um Deus que vê a escola toda. Eu vou explicar isso aqui. Deus, ele vê o desfile todo. Imagine que você está ali no Parque Alfield. Tenta entender isso aqui. Imagina aí. Você está ali no Parque Alfield e vai passar um desfile. Está chegando agora o dia, acho que nem vai ter, não sei, 7 de setembro. Imagine que não estamos em pandemia. Amém? Amém. Acabar logo essa pandemia. E aí vai começar um desfile lá no Manuel Nório. E vai atravessar Rio Branco toda. E vai sair lá no Cruzeiro do Sul, lá no Carrefour. Haja pé para andar esse período todo, né? Marchando ainda. Mas vamos imaginar, irmãos. E você vai assistir esse desfile como um bom patriota. Aí você vai, fica ali na Alfield, ali no Parque Alfield, bem naquela ruazinha. Preste atenção nisso aqui. Bem naquela ruazinha da câmera ali naquele calçadão, ali em frente à Alfield mesmo. Você está ali para assistir a escola que vai começar lá no Manuel Honório e vai a escola toda, passar pela avenida e sair lá no Carrefour. Quando a escola estiver começando a passar em frente à Alfield, ali onde você está, você vê aquele pedaço da escola. Você vê aqueles que estão na sua frente. Preste atenção nisso aqui. Aqueles que estão na sua frente desfilando. Você vê quem está na sua frente. Você mesmo, se pegar um helicóptero e subir pelo menos até a altura do Cristo, você já deve conseguir ver a escola toda. Então entenda. Você e eu ali no Parque Alfield, ali na Alfield, está vendo a escola passando. E você só consegue ver o momento daqueles que estão passando. Preste atenção. Mas Deus que está no alto, Ele vê a escola toda. Ele vê o desfile todo ao mesmo tempo. Agora transfira essa escola para a sua vida, meu. Você está vendo agosto de 2021. Deus vê setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro do ano que vem, fevereiro, 2022, 23, 20... Deus sabe o dia que você vai partir dessa terra. Deus sabe de tudo. E Deus, você está vendo você hoje, Deus viu você ontem. Deus viu você em 2000, ano 2000. Quem, claro, nasceu depois, ou melhor antes, viu Lu em 70. E Deus viu a gente quando a gente ainda estava no ventre. E às vezes, só trazendo um paralelo aqui, para a gente entender. Às vezes tem muita mãe que fica preocupada com o filho, com o que vai acontecer com o filho amanhã e tal. E muitas vezes Deus está rindo. Porque Deus vê lá na frente e vê essa pessoa se convertendo, se entregando a Cristo. Eu fui um dos últimos da minha família a se converter. E aqueles que me viam lá no mundo perdido, na bebida, na prostituição e tudo errado, arrancavam o cabelo da cabeça por mim. Mas Deus já me via aqui pregando agora para vocês. Então Deus é o descanso nosso.
Porque Ele vê da maneira e no tempo que a gente não vê. Ele vê no Kairos, a gente vê no Cronos. Então Deus, quando Ele olha para nós, Ele já sabe do começo, do meio e do fim. Então quando você estava no ventre da sua mãe, já havia o ver de Deus, já tinha o olhar de Deus, e já tinha a escolha de Deus. E Ele, sabendo de tudo, Ele até permitiu que você fizesse o que você quisesse fazer, porque Ele já via a sua conversão, Ele via o seu batismo nas águas, Ele via o dia que você se entregava a Ele, Ele via você adorando a Ele aqui hoje, Ele já via tudo, então Ele descansava. Quem está entendendo, diga amém. Por isso que Deus é paciente, porque Ele vê o amanhã. Enquanto nós não vemos o amanhã, a gente fica mesmo arrancando o cabelo da cabeça pela casa, pela família, pelos filhos, por aqueles que ainda não se converteram. Mas Deus está tranquilo, porque Ele já está vendo o dia que essa pessoa vai se render a Ele. Então Ele vê o ontem, vê o hoje e vê o amanhã, e Ele descansa. E como é que a gente vai conseguir ver como Deus vê? Somente com a nossa fé. Agora, quando Deus nos via no nosso passado e escreveu uma história para nós, preste atenção nisso aqui. Ele escreveu uma história onde nessa história a gente se converteria. Nesse processo do nosso livro, haveria uma página falando do dia que eu e você ia fazer assim para Ele. Ia dizer assim: eu te confesso. A página do nosso batismo. Esse momento aqui que aconteceu, Ele já sabia, porque Ele sabe de tudo. O Rafael estava vindo lá do Rio, de Guarulhos, com a Cristiane, com a família para cá. Ele já sabia que você estaria aqui hoje. Ele tem plano de paz para nós, irmãos. Ele cuida da gente, Ele nos ama incondicionalmente. Muitos aqui não morreram no ventre da mãe porque já era escolhido dele. Paulo estava lá aprontando todos, matando cristão, um judaizante zeloso, e judaizante zeloso perseguia crente. Ele não matava, mas ele corroborava para que morressem cristãos, fossem assassinados. Ele era um perseguidor da igreja. Aos homens esse Paulo não prestava para nada, mas para Deus era um vaso escolhido. Para Deus seria o maior dos apóstolos. Então nós precisamos a cada dia trabalhar em nós, para que nós possamos ver como Deus vê. E é isso que traz o nosso descanso. Isso tem um nome, irmãos: fé. O que é a fé? Eu ver aquilo que ainda não aconteceu. A fé é eu ver 2022, 2023. Eu posso ver pela fé num Deus bom, num Deus que me ama, um Deus que cuidou de mim, um Deus que não me deixou morrer ainda no ventre da minha mãe, um Deus que não me deixou morrer num tempo onde eu fiquei no colo da minha mãe e do meu pai. O Rafael estava com a criança aqui agora no colo. Se deixar cair aqui, morre. E está dormindo. Pode bater a cabeça e morrer. Mas o cuidado do pai e da mãe diário é o cuidado do próprio Deus, que tem um pouco à frente um plano. Quantos aqui não morreriam no mundo das drogas, mas não morreu porque Deus tinha um plano? Quantos aqui tiveram oportunidade o diabo quase matou em alguns episódios da sua vida, num acidente, ou alguma coisa que aconteceu na sua vida, ou mesmo nas drogas, mas você não morreu. Por que você não morreu? Porque Deus tinha um plano. Agora a gente precisa entender uma outra coisa. O problema é que muita gente às vezes até consegue entender isso muito bem. Então eu acho que já está compreendida essa primeira parte. Todos nós estamos aqui porque Deus tinha um plano. Deus nos amou primeiro, Deus cuidou de nós, Deus planejou na nossa vida, Deus nos livrou, e por isso nós estamos aqui. Agora pensa comigo: se todo esse plano de Deus, esse projeto de Deus, esses livramentos de Deus nos salvasse, fosse somente para nos salvar e ponto, Deus é um Deus que faz acepção de pessoas. Então, por quê, irmãos? Porque é simples a resposta. Se Ele tinha esse plano na nossa vida, se Ele nos escolheu, se Ele nos guardou, por que Ele não fez isso com todos? Por que todos então não serão salvos? Por que todos então não estão aqui agora cultuando com a gente? A gente foi no primeiro boteco aqui, perto da minha mãe, está lotado lá de pessoas que não professam a nossa fé.
Por que tem gente crente e gente não crente? Por que tem gente salva e gente não salva? Então Deus está fazendo acepção? Não. Deus não faz acepção, então a gente precisa entender isso. Eu vou explicar por quê, irmãos. Porque, preste atenção, o chamado que Deus tem para nós, à salvação, preste atenção nisso aqui. O chamado que Deus tem para nós, à salvação, para ir à salvação, não para na salvação, é para um propósito. Cada um de nós aqui fomos salvos. Se você entender isso, você vai ser um gigante no reino de Deus. Cada um de nós fomos salvos num propósito e para um propósito. Vou traduzir numa linguagem que muitos entendem melhor: para uma missão. Deus não faz acepção, Ele apenas chama alguns para trabalhar para que os outros venham. Deus, Ele monta prepara um exército que a Bíblia chama de eclésia, que é a igreja dele, que avança para resgatar aqueles que ficaram. Quando Jesus fala com Pedro: eu vou edificar minha igreja através da sua vida, Ele diz assim: as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. Ele está dizendo o seguinte: eu vou preparar um povo, eu vou treinar um povo, eu vou capacitar um povo que vai funcionar como soldados valentes, que vão desafiar o inferno para saquear almas de lá e povoar o céu. Então cada um de nós aqui não fomos chamados, eu volto a dizer, ou escolhidos porque somos bons, mas nós somos escolhidos porque temos dons. É quase igual, pelo menos rima, mas é diferente no sentido de significado. Ninguém de nós estamos aqui porque somos bons, mas nós fomos chamados porque temos dons. E o que Deus quer é que nós usemos os nossos dons para que outros venham. Deus não salvou você para encerrar em você. Deus salvou você porque Ele sabe que através de você, você deixando, Ele vai usar para salvar outros. É um plano estratégico. Nós fazemos parte de um plano estratégico de Deus, e que muitas vezes Ele chama o improvável aos olhos humanos. Ele chama aquele que ninguém dá nada por ele, na linguagem que a gente conhece bem. Mas é nós que Ele chamou. Ele decidiu nos chamar, irmãos. Ele decidiu continuar um projeto através de nós. Irmãos, quem aqui é um ou outro que vai levantar a mão que não foi salvo por Deus através de alguém? Todos nós fomos salvos, sim, por Jesus, pela graça, através de alguém. E essa é a nossa missão, essa é a nossa responsabilidade. A palavra responsabilidade vem da palavra resposta. Nós precisamos dar uma resposta para essa graça. E qual é essa resposta? É cumprir a missão da graça, cumprir o propósito de Deus ter nos salvado, ou nos salvo. E muitas vezes nós não entendemos isso. Nós achamos que a bondade de Deus nos alcançou, ponto. Não, a bondade de Deus nos alcançou porque acredita em nós que a bondade dele vai se manifestar na vida daqueles que nós conhecemos, na vida da nossa casa, da nossa família, dos nossos amigos, dos nossos colegas de trabalho. Então nós somos quem? Nós somos promotores da palavra. Nós somos aqueles que vamos falar para os outros que Ele é bom. Então todos nós temos uma missão. Veja que quando Deus salva Paulo, não salvou Paulo para que Paulo fosse apenas um salvo. Quando Ele pega Ananias e fala: vai até a rua direita e unge Saulo, que ele está lá cego. Mas como que eu vou lá? É um perseguidor de crente. Vai lá e unge ele, porque ele é o vaso escolhido meu para pregar o evangelho aos gentios, aos reis, aos judeus. Todos nós fomos chamados para uma responsabilidade. E a igreja, na sua cultura, está muito atrasada na missão. E é por isso que a gente ainda não ganhou o mundo para Cristo. Porque muitos na igreja não entenderam qual é o propósito da sua salvação. Nós somos salvos para uma missão. A salvação não é para parar em nós, a salvação é para passar
por nós, para que outros sejam alcançados. É a única forma de Deus fazer, é através de gente. É gente amando gente. Irmãos, não adianta você ficar aqui adorando, ou na sua casa, ou no seu quarto, eu te amo Deus, se isso não for convertido, transicionado para a gente. Porque o seu amor, a sua adoração, o seu grito, o seu choro, o seu quebrantamento, tudo que você faz a Deus, não muda nada em Deus. Deus continua sendo Deus, você adorando Ele ou não. Deus não tem crise de identidade, de modo que quando você adora, Ele passa o dia alegre. Quando você não adora, Ele fica triste. Não, Deus é Deus, Ele não depende de nós para ser Deus. Então tudo que eu quero fazer para Deus como resposta a essa graça é convergido a gente, é convergido às pessoas. Você quer amar Deus? Ame gente. Você quer adorar a Deus? Ame gente, sirva gente, fale do amor de Jesus para as pessoas, ajude as pessoas, socorra as pessoas, seja generoso. Se precisar até de ajudar financeiramente, ajude. É a sua missão, é a nossa missão. Ei, irmãos, eu sei que é muito escandaloso isso para muita gente por causa de uma cultura errada, mas nós no Evangelho somos o que menos importa. Eu vou repetir, eu vou usar o singular aqui, eu no Evangelho sou o que menos importa. Eu vou explicar isso. A última pessoa que eu deveria estar me preocupando, claro que eu não estou tratando aqui de saúde do físico, nada disso, que eu tenho que preocupar assim com a minha saúde. Eu estou dizendo de vontades, desejos, sonhos, projetos. A última pessoa que eu deveria atender era eu mesmo, como um bom cristão. E o próprio Jesus deixou esse exemplo para nós. Ele veio para servir. O cristianismo não é ser servido, é servir. Então Ele te ganha para ganhar outros. A Bíblia diz para você e para mim que nós estávamos onde? A gente estava num lugar chamado inferno, no império chamado trevas. A gente não tinha luz, a gente não enxergava um palmo na nossa frente das coisas espirituais. A gente enxergava fisicamente, mas espiritualmente nós éramos cegos. E a Bíblia diz mais para nós. A Bíblia diz que nós, neste lugar chamado inferno, nós estávamos, preste atenção, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E o que é que Deus faz? Deus usa alguém, sempre usando alguém, e salva a gente. E aí quando Ele nos salva, eu sempre gosto de usar esse exemplo aqui fisicamente para você entender. Ele tira a gente desse império de trevas e coloca a gente agora no reino da luz. Nós estávamos mortos nos nossos delitos, como a Bíblia diz. Ele faz o que com a gente? Ele resgata a gente e dá o que para a gente? Vida. E aqui nessa posição de salvos, batizados, crentes, indo para o céu, filhos de Deus, abençoados, e tudo que você puder falar de bom, a gente tem com Jesus. Nessa posição abençoada que a gente vive hoje, Deus quer nos levar a um nível agora de crescimento, de maturidade, de modo que a gente entenda que a vida que Ele nos deu quando a gente não tinha, é para dar para Ele agora. Então, outrora estávamos mortos no pecado. Agora aqui nós estamos o quê? Nós estamos salvos, vivos, mas estamos mortos em nós mesmos. Essa é a proposta do cristianismo. Cristianismo, eu tenho falado isso sempre aqui, cristianismo não é vida, cristianismo é morte. Não morte no sentido físico, mas a morte no sentido que eu sou o que menos importa, porque o morto não tem vontade. Aí você fala assim, mas pastor, então eu vim para Cristo para eu não viver? Sim, na proposta e na ótica humana sim. Mas lembra de um Deus que vê a escola toda? Ele diz para você e para mim que nessa ótica sua parece que realmente você está perdendo a vida. Mas o que a Bíblia diz para nós em Mateus 16, 25? Que aquele que parece que está perdendo a vida, está ganhando a vida. Mas aquele que pensa que está ganhando a vida, está perdendo a vida. Então Deus espera de nós filhos maduros que entendam que nós estamos como salvos, que nós fomos salvos para uma missão, para um propósito, ao ponto de Paulo dizer assim, eu não tenho mais a minha vida como preciosa.
E nesse texto que nós lemos, o texto diz para nós: mas quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Então ele entendia que ele tinha uma missão. Mas deixa eu te dar um conselho: se lance. Eu concluo essa palavra dizendo assim para você, eu estou indo para a conclusão: se lance. Não seja mais um meio crente. Até porque tem uma palavra muito pesada, que quando alguém chamar a gente se ofende, que chama medíocre. Mas o que é medíocre? É médio. O que é uma pessoa medíocre? É uma pessoa no meio, uma pessoa que não se decide. Ela não está lá nem cá. E não é essa a proposta de Deus para nós. A proposta de Deus para nós, meus irmãos, não é a gente ser um 007, um agente secreto, onde a gente anda, onde a gente convive. A proposta de Deus para nós está muito longe de você estar no seu trabalho e as pessoas nem saberem que você é um cristão. Não. Você na entrevista, você deve falar: eu sou um cristão. E eu posso fazer a diferença nessa empresa como um cristão. Não é depois alguém ir para essa empresa e falar para o gerente lá: o fulano de tal, ele está há quanto tempo aqui na empresa? Tem 6 meses que ele está trabalhando com a gente. Você sabia que ele é crente? Hã? Ele é o quê? A gente faz tantas coisas para nós com muito mais excelência e que é temporal do que o que a gente faz para Deus, que é eterno. Nós trocamos os valores, irmãos. Então não faça. Ei, presta atenção nisso aqui, eu te dou esse conselho. Nós estamos em tempo de arrebatamento. Não faça nada para você mesmo com mais excelência do que o que você faz para Deus. Tem gente que dedica 44 horas semanais por lei para trabalhar lá fora para comer. Está errado? Não. Mas faça um tempo até maior do que este em adoração a Ele. Não, pastor, é muito tempo, então faça metade. Não, 21, 22 horas ainda é muito tempo. Tem gente que não consegue vir a um culto de 12 da semana. Mas fica lá como escravo do seu Senhor lá, trabalhando 44 horas semanais e falta para ver. E quando é estar aqui por 2 horas, é um sacrifício. Não entendeu o plano de Deus, não entendeu o propósito, não entendeu o chamado, não entendeu a missão, não entendeu nada, irmãos. Não entendeu. Nós não somos dessa terra. Esse tempo aqui é um tempo onde Deus nos salvou e quer salvar o máximo de pessoas através de nós. Porque o plano de Deus não consiste mais nessa terra. É uma eternidade que Ele já viu e vê a gente. Mas Ele quer que o máximo de pessoas vão usando a gente. Então não tenha a sua vida tanto por preciosa assim. E tem gente que nem com essa pandemia se consertou. Uma quebranta-nuca. Tá, como foi falado aqui, tá sem sensibilidade. É o mínimo que nós devemos fazer por essa graça. É de graça? É de graça. Deus é bom, Ele é bom. Ele nos ama, irmãos. Mas olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu posso ter 10 filhos, eu vou amar todos iguais. Mas entre os 10, com certeza terão uns e outros que me agradam mais e outros que agradam menos. Tem uns que eu tenho mais prazer e outros que eu tenho menos. Você que é mãe aqui, é mais mãe de mais de um filho, já pode entender o que eu estou falando. Você que é pai aqui sabe o que eu estou falando. Você pode amar os 2 igual, mas um deles às vezes te dá mais prazer que o outro. Um deles te agrada mais do que o outro. Um deles te faz sorrir mais do que o outro. Então entenda isso. O amor de Deus pelo seu filho é igual ao dos seus filhos. É igual, irmãos. Mas tem filho que agrada mais a Deus, tem filho que agrada menos, tem filho que não agrada nada. Tem filho que só quer a herança do pai. Tem filho que não dá prazer ao pai. Então não é só o pai te amar, é o pai ter prazer em você. Não é só você ter Jesus como seu salvador, meu irmão.
é você tê-lo como seu Senhor. E muitos crentes não têm a maturidade de ter Jesus como Senhor, porque é dono de si mesmo, é dono da sua vontade, faz o que, como usa o termo aí fora, faz o que dá na teia. Paulo diz assim: eu sou prisioneiro de Cristo. Então nós temos uma responsabilidade. A graça ela é tão profunda, a graça é tão cheia de amor que nos aprisiona. Quando eu entendo a graça, ela me prende. Eu não consigo ser mais o mesmo quando eu compreendo essa graça. Paulo, em outras palavras, ele diz assim: o amor de Cristo nos constrange. Julgando nós isso, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivam não vivam mais para si. Qual é a proposta do Evangelho, irmão? Qual é a missão que Deus nos deu? Qual é a proposta? Vem da palavra propósito. Qual é o propósito da nossa vida? Como cristão, não viver mais para nós mesmos. Nós não sermos mais prioridade. Pastor, eu estou longe disso. Sim, você pode estar longe disso, é um processo mesmo, mas comece pelo menos a pensar nisso. A gente já ganhou o culto e à noite. Comece pelo menos a refletir sobre isso, que a sua vida tem um propósito e que não para em você, e que não necessariamente você precisa usar essa plataforma para cumprir o propósito. Pelo contrário, as pessoas que estavam aqui em cima subiram aqui pela primeira vez, mas tem outras pessoas que vieram para aqui, estão congregando, servindo ao Senhor, porque elas trabalharam e trouxeram elas. O nosso trabalho maior não é aqui em cima, é embaixo. É lá no nosso trabalho, é na rua, na nossa casa. E cada um de nós tem dom, tem missão, tem amigos, tem gente, tem boca. Fala do amor de Cristo, sirva a gente. Cada um de nós temos os nossos dons. E essa é a missão do cristianismo. Não é viver como medíocre, mas é viver como cristão. Paulo dá essa aula para a gente. Aqui em Efésios capítulo 2, ele diz assim: porque somos feitura, olha isso aqui, somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Para as boas obras, as quais Deus já antes ordenou para que andássemos nelas. Então todos nós fomos salvos por uma missão. Se lance, meu. Se lance. Cada um de nós aqui temos uma responsabilidade, e é uma questão de decisão. Você pode pegar ou largar, você não é obrigado a fazer. Mas quando você não faz, você não está agradando a Deus. Ele continua te amando? Claro que continua. Você continua sendo filho? Claro que continua. Mas isso não agrada a Ele. Ele não quer que você entenda isso de fora para dentro. Ele quer que você receba tudo isso de dentro para fora. Ele não quer que você seja convencido por homens. Eu estou aqui apenas ensinando, pregando, mas não estou te convencendo. Quem te convence é o Espírito Santo. Mas eu acho que está na hora da igreja acordar por uma missão. Assista um pouco mais sobre missões. Assista um pouco mais sobre o Afeganistão, sobre os cristãos que estão morrendo em países que eles nem conheciam ninguém. Conheça um pouco mais a história do cristianismo no Brasil. De quantos cristãos, quantos missionários morreram na nossa nação, porque vieram trazer o Evangelho. E quando eles sabiam lá que muitos morriam, aí os pastores anunciavam as mortes desses primeiros, os demais levantavam as mãos e falavam: me envie então, eu quero ser o substituto, mesmo sabendo que ia morrer. Quantas pessoas foram mortas, quantas pessoas foram perseguidas no Brasil, para que esse Evangelho fosse pop nos dias atuais, para que esse Evangelho fosse fácil de viver e servir a Deus. O Evangelho é muito mais do que se pensa, do que se crê, do que se vive, irmãos. O Evangelho não é raso, o Evangelho é profundo. O Evangelho não é vida, o Evangelho é morte. O Evangelho não é subir, é descer. O Evangelho não é reter, é dar. É tudo o contrário do que a gente tem aprendido por aí. Então a graça de Deus nos salva, mas para uma missão, para um propósito.
Não é para a gente cruzar os nossos braços e ver gente morrendo. Então trabalhe algumas coisas na sua vida que te faça convencer de um chamado que você tem. Assista um pouco mais, eu estou falando sério aqui. Assista um pouco mais sobre o que é de fato um missionário no campo. E principalmente na janela 10x40, em lugar de perseguição. Quantos cristãos estão morrendo nos países de perseguição? Quantas pessoas estão morrendo agora no Afeganistão? Porque estão ali pregando a palavra. Quantas pessoas estão sendo queimadas na Nigéria, no norte da África, muitos lugares do Oriente Médio, porque estão pregando a palavra e mesmo assim eles não querem vir embora. Eles querem ganhar vidas. Espera aí, a graça é a mesma, o Cristo é o mesmo, a cruz é a mesma. O que faz a diferença? Faz a diferença do entendimento de um propósito. Talvez isso te encoraje a fazer um pouco mais, a ser mais útil ao Evangelho, a pregar mais o amor de Cristo, a convidar mais pessoas. Faça com mais afinco o que é eterno do que o que é temporal. Às vezes você é um bom trabalhador, você é um bom funcionário, você é um bom empresário, você é um bom negociante, você é bom naquilo que você faz. Pegue isso tudo, traduz para o reino, porque nós estamos falando de coisas eternas. E não é o tempo de falar sobre isso nessa mensagem, até por causa do nosso tempo. Mas Deus é bom e Ele é justo. E um dia nós vamos ver quem é quem. Ele vai ver quem é quem. E é por isso que cada um de nós vai comparecer num tribunal chamado Tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que fez pelas suas obras. Porque Ele é bom. Nós não estaremos em igualdade na eternidade. Cada um vai receber o seu galardão. Porque se nós não estamos em igualdade no tempo que se chama hoje, no tempo que se chama tempo de crente, tempo de salvos, como nós estaremos em igualdade eterna? Só se Deus for injusto. Mas Ele é justo, Ele promete galardão para aqueles que têm compromisso com Ele. Não tenha a sua vida por preciosa, não tenha o seu dinheiro por precioso, não tenha os seus negócios por precioso. Tenha por bons negócios, tenha por coisas boas que Deus te deu, mas tenha por precioso o reino dEle, a obra dEle, a justiça dEle. Não eu estou te dando esse conselho, meu irmão. Não faça nada na sua vida melhor nessa terra do que o que você faz de melhor para Deus. Deus, Ele tem que ganhar de tudo, porque o que você tem na sua vida é por causa de uma vida que Ele te deu. Porque se você não tivesse a vida, você não teria nada na vida. O que você tem é menor do que a sua própria vida, e há alguém que te deu a vida. Então você deve a Ele a vida e tudo que você tem na vida. E quando a gente faz, é uma forma de querer pagar, porque jamais nós vamos conseguir. O problema é quando você não se move a favor disso. É quando você não se constrange por tanto amor. A vida é temporária, mas Cristo é eterno. Os galardões são eternos. A recompensa será eterna. Então, querido, seja útil ao reino do que você está fazendo. Não seja indiferente quando vê alguém passando por necessidade. Não seja indiferente quando você vê alguém que precisa de uma palavra, ainda que é uma frase: Jesus te ama. Mas seja alguém que promove o Evangelho. Meu lindo. Te liberaram lá já, filho? Então hoje você vai dar tchau pro pessoal? Irmãos, quando ele chega é hora de encerrar. Então fique de pé no seu lugar. Acho que foi suficiente já, né, irmãos? Sempre o dedinho no mesmo lugar, né, filho? Amém, irmãos? Quero te desafiar, meu irmão. Não fica com a água até no pé, não. Água no joelho, os lombos. Não mergulhe nessas águas. Vale a pena, irmãos. Vale a pena. Vai descer, filho? Feche os teus olhos. Vai lá na mamãe. Você pode tomar essa decisão aqui agora, meu irmão. Pode colocar uma missão no seu coração, uma meta, um compromisso, uma responsabilidade. Talvez simples. Todo dia eu vou falar do amor de Jesus para as pessoas. Todo dia eu vou buscar vidas.
todos os dias eu vou trabalhar vidas para Jesus. Todos os dias eu vou ser útil para alguém. Não, eu não vou ter mais a minha vida como tão preciosa como eu tenho. Eu quero ser Cristo na vida das pessoas. Eu quero ir além, eu quero subir a cruz. Você pode fazer mais, meu irmão. Você pode mais, você tem dom, você tem talento. Deus olhou para você, Ele sonhou, Ele te escolheu, te libertou, te livrou da morte. Ele organizou tudo, Ele preparou tudo. Ele sonhou com o seu batismo, Ele sonhou com a sua decisão, Ele projetou tudo e falou: agora eu terei uma máquina no meu reino, eu terei um homem que vai fazer a diferença. Eu vou ganhar aquela, através da vida dele. E às vezes você frustrou isso. Eu vou ganhar a família dele. Ele não vai aguentar quando ele chegar lá. Ele vai falar do meu amor. Lá no trabalho dele, ele vai falar do meu amor. Ele vai convidar pessoas para estar cultuando com ele. E lá as pessoas vão sentir a atmosfera e vão se converter a mim. Ele vai ser um ganhador de alma. Ela vai ser uma máquina no meu reino. Vai ser uma soldado valente. Ela vai combater o bom combate. Ela vai fazer o que precisa ser feito. Irmão, o Senhor sonhou com a gente. Ele conta com a gente. Ele conta com Isaías desse tempo, que ele diz: a quem enviarei naquele trabalho? A quem enviarei na cidade de Juiz de Fora? Envia-me a mim, eis-me aqui, Senhor. Ele conta com cada um de nós, meu irmão. E é um evangelho simples, não é complicado, meu irmão. Ah, pastor, eu não sei pregar igual o senhor prega. Não precisa saber. Aliás, não sou eu que prego, é o Espírito que está em mim, e Ele está em você. É uma frase simples que você vai falar, é um gesto simples, é uma atitude generosa, é uma forma de dizer: eu sou cristão. Foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, e isso impacta as pessoas. Deixa Deus te usar, meu irmão. Deixe Ele te usar, mergulhe nele. Não tenha por preciosa a sua própria vida. Não tenha por precioso todos os teus bens, teu dinheiro. Isso tudo vai ficar. Não, meu irmão, não tenha. Primeiro tenha sonho sim, mas em primeiro lugar deixe Ele sonhar através de você. Deixe Ele sonhar os seus sonhos através de você. Deixe Ele te usar. Abra a boca. Fale do amor de Cristo para as pessoas. Seja Cristo na vida das pessoas. Se necessário for, suba a cruz para as pessoas. Se sacrifique por elas. Vale a pena, meu irmão. Isso é evangelho. Lave o pé das pessoas se necessário for. Deixe elas verem Cristo em você. Ele te escolheu para uma missão, para um propósito. E você pode aí agora onde você está dizer para Ele: Senhor, eu entendi essa palavra, eu estou pronto, Senhor. Eu estou pronto, me use hoje ainda, me use amanhã. Que você pode fazer isso também através do WhatsApp, você pode fazer isso através do Facebook, você pode falar mais de Cristo na rede social, no seu Instagram. Fale, querido, fale. Os seus seguidores te seguem por o quê, meu irmão? Qual é a motivação que eles te seguem? Será que se você falar de Jesus todos os dias, eles vão continuar te seguindo, meu irmão? Vamos sair desse evangelho raso, vamos mergulhar nessas águas, porque o melhor para nós é a eternidade. Fale de Cristo todo dia. Fale pessoalmente, fale presencialmente, fale na rede social. Fale de Cristo para as pessoas. Deixa Deus te usar. Deixa Ele te usar do teu jeito, simples. E é assim que você vai ganhar vidas para Cristo. Você vai cuidar de gente, você vai amar gente. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Fale com Ele aí agora onde você está. Senhor, mas nós não queremos mais uma informação apenas. Nós queremos a revelação. Nós queremos mais, Senhor. Nós queremos que essa palavra entre em terra boa, entre no nosso espírito, Pai, e transforme o nosso ser, as nossas motivações, as nossas vontades, os nossos desejos, a nossa ignorância de ver a vida, a nossa pequenez, a nossa mente tacanha, pequena, que consegue ver o temporal e não consegue ver o eterno, que valoriza o que não era para valorizar, o que era para dar apenas preço, e fica dando preço naquilo que era para ter valor, que foca no temporal e esquece do eterno. Ah, Senhor, transforme o nosso coração, transforme o nosso entendimento, transforme a nossa mente.
Leva-nos, ó Deus, a ver a vida como o Senhor vê. Leva-nos a valorizar o que o Senhor valoriza, a sonhar os teus sonhos. E nós estamos aqui para cumprir uma missão, como uma resposta de gratidão pela nossa salvação. Espírito Santo, levanta uma igreja missionária. Levanta uma igreja missionária, uma igreja que se importa, uma igreja que se preocupa em saber o que está acontecendo no mundo, lá na África, na Oceania, no Oriente Médio, meu Deus, na Europa, na América, mas também na nossa rua, na nossa casa. Uma igreja missionária, que entende que quando atravessa a rua também está fazendo missão, mas que pode ter um chamado de atravessar o oceano. Faz dessa igreja uma igreja missionária, uma igreja que queima, uma igreja que não se tem em primeiro lugar, que nós sejamos o que menos importa. Este é o cristianismo, este é o exemplo que o teu filho deu para nós, Pai, ainda nessa terra. Leva-nos ao desapego das coisas terrenas. Leva-nos, ó Deus, a viver em prol de gente, a amar gente, a chorar por gente, a se preocupar com gente, a ter um coração doador, um coração que se entrega. Que não tenhamos a nossa vida como preciosa, que não tenhamos a nossa vida como preciosa, porque melhor do que a vida é a eternidade com o Senhor. É a eternidade com o Senhor. Oh, aleluia. O Senhor nos chamou para boas obras. O Senhor nos chamou para ter um coração de servo, um coração que se entrega, um coração que se doa, um coração que entende a missão, que compreende o propósito. Em nome de Jesus, eu profetizo esse novo tempo na vida de cada um aqui, na vida destes que nos assistem. Eu profetizo que o Espírito Santo vai continuar trabalhando no coração de cada um, trazendo um novo tempo, uma nova cultura do verdadeiro cristianismo. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Leva-me além. Ele vai te levar no nome de Jesus, um nível de intimidade, Nível mais profundo, compreensão da missão, do chamado. Contigo, ó Senhor, leva-me além, leva-me minha vida, que a minha vida flua mais a tua unção. Não se distraia com as coisas dessa vida. Não se distraia com as coisas dessa vida. É tudo temporal. É tudo temporal. Vamos investir no que é eterno. Bate a mão no teu peito, querido. Bate a mão no teu peito. Fala essa verdade para você. Fala assim: eu sou um missionário. Se você é mulher, fala: eu sou uma missionária. Mas fale, bata no teu peito. Fale pelo menos 3 vezes, com vigor e rigor. Fala: eu sou um missionário. Fala: eu sou um missionário. Muda a frase agora, fala assim: eu tenho uma missão. Fala: eu tenho uma missão. Bate mais forte, fale mais alto: eu tenho uma missão. Fale para a tua alma, para o teu coração: eu tenho uma missão. Bate mais forte e fala: eu tenho uma missão. Nós vamos encerrar essa vida falando como Paulo falou a Timóteo: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a fé. Bate mais forte no teu peito e fala: eu tenho uma missão. Eu tenho uma missão. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Eu tenho uma missão. Eu tenho uma missão. Eu tenho uma missão. Eu tenho uma missão.
Aleluia. Aleluia. Chamagaxeri canta. Não sei Xene abassori canta. agora. Oh, querido, receba essa palavra no teu espírito. Eu declaro aqui que muitos vão dizer daqui a um tempo para mim: pastor, sabe aquele dia, pastor? Sabe aquele dia que só tinha meia hora para pregar? Aquele dia Deus falou comigo e eu tomei uma decisão na minha vida, pastor. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Aí você vai entender o que é qualidade de vida, meu irmão. Aí você vai entender o que é uma vida plena, uma vida gostosa de se viver. Eu creio, eu creio, eu creio. Eu tenho uma missão, eu tenho uma responsabilidade. Põe a mão no teu peito e continue crendo nessa verdade. Eu, você, nós, eu tenho uma missão, eu tenho uma responsabilidade. Eu fui chamado para um propósito. Um dia eu ainda vou dizer: essa vida o Senhor me usou para ganhar para Ele. Essa também, este, a minha família, este meu colega de trabalho, meu patrão, eu ganhei esse empregado, eu ganhei ele para Cristo. Eu tenho uma responsabilidade com vidas, com gente, com almas. Eu tenho uma missão. Eu tenho uma missão. Eu tenho uma missão. Somos missionários. Eu sou um missionário. Põe a mão no teu peito para a gente encerrar. Eu tenho uma missão. Eu sou um missionário. Fala: eu sou um missionário. Fala essa verdade para o teu espírito. Fala para a tua alma, para o teu ser. Eu sou um missionário. Eu sou um missionário. Obrigado por esse culto, Pai, por essa reunião. O Senhor é sempre bom. Aplauda o Senhor, uma semana poderosa para todos. Aleluia. Glória a Jesus.